O Deus do Antigo Testamento é mau, mas o Deus do Novo Testamento é bom, é gracioso, é perdoador. Você já ouviu alguém dizer assim? Ah, eu não gosto do Deus do Antigo Testamento. Ele é cruel, é cheio de guerras, de juízos, de destruição. Mas o Deus do Novo Testamento, esse Deus ele é amor, ele é graça, ele é perdão. Pois é, essa frase parece até piedosa, mas é uma das heresias mais antigas e perigosas da história da igreja. Ela tenta dividir em dois o nosso Deus. Ela tenta dividir Deus em dois, apresentando um Deus mau no Antigo Testamento e apresentando um Deus bondoso no Novo Testamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É importante que você grave isso. O mesmo Deus que julgou em Gênesis é o mesmo que amou em João 3,16. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo que abriu o túmulo de Cristo. Deus nunca muda. Como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,7. Porque toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O problema, então, não está em Deus, mas na forma como o homem lê a Bíblia e chega às suas compreensões equivocadamente. Essa ideia de dois deuses, um mau e outro bom, surgiu no século II com um homem chamado Marcião de Sinop. Marcião olhou para o Antigo Testamento e disse: esse Deus não pode ser o mesmo Pai de Jesus. Ele é um Deus vingativo, legalista e cruel. Então, o que é que ele fez? Marcião criou a sua própria Bíblia. Marcião rejeitou deliberadamente totalmente o Antigo Testamento inteiro. E, além disso, editou o Novo Testamento. Ele tirou tudo que mencionava o Deus de Israel ou que mostrava juízo. Ele só manteve partes do Evangelho de Lucas e algumas cartas do apóstolo Paulo. Marcião foi o primeiro a tentar cancelar o Antigo Testamento, mas a igreja reagiu. Tertuliano, um dos grandes teólogos do século II, escreveu uma obra monumental chamada Contra Marcião, onde ele dizia: um Deus que muda não é Deus, não pode ser Deus. O Deus que se revela em Cristo é o mesmo que se revelou a Moisés. Outro pai da igreja é Irineu de Lyon. Ele também traz uma resposta interessante a esta heresia, dizendo o seguinte: a economia da salvação é uma só. E o mesmo Deus que começa a obra no Antigo Testamento a consumou em Cristo. Em outras palavras, o Antigo Testamento é a promessa e o Novo é o cumprimento desta promessa. O Antigo revela a justiça de Deus e o Novo revela a sua graça, mas ambos vêm do mesmo coração divino, vêm do mesmo Deus. Agora vamos quebrar o mito com a própria Bíblia. No Antigo Testamento, muitos veem apenas juízo. Mas olhe bem, Deus poupou Noé e sua família no dilúvio, no capítulo 6, versículo 8. Deus teve paciência com Faraó, dando 10 oportunidades de arrependimento, mas ele não se arrependeu. Deus não destruiu Nínive porque o povo se arrependeu. E o Novo Testamento?
o Deus amoroso que muitos dizem ser tão diferente. Será que é isso mesmo? Primeiro, Jesus expulsou cambistas com chicote do templo em João 2,15. Ele amaldiçoou uma figueira estéril em Marcos 11,21. Ele falou mais sobre o inferno do que qualquer outro profeta. Percebe? A Bíblia mostra um Deus coerente, justo e amoroso em ambos testamentos, como disse o teólogo John Stott. A cruz não mostra um Deus diferente, mas o mesmo Deus, em sua plenitude, justiça e amor se encontrando no Calvário. Além de John Stott, A.W. Tozer escreveu: Deus não é parcialmente justo e parcialmente amoroso. Ele é plenamente, totalmente justo e plenamente, totalmente amor. O Antigo Testamento revela a santidade de Deus diante do pecado. O Novo revela a misericórdia de Deus para salvar o pecador. Mas ambos falam do mesmo Deus que odeia o pecado e ama o pecador. Portanto, esse Deus, ele tem que ser conciliado nesses dois tipos de revelação apresentados no Antigo e no Novo Testamento. Deus, ele não é só justiça, assim como também ele não é só amor. Ele é amoroso e ele é justo. É por isso que esse amor é perfeito. Mas precisamos ter em mente que essa heresia não ficou apenas no passado. Hoje, ela reaparece de formas mais sutis. Alguns pregadores dizem: não precisamos mais do Antigo Testamento. Inclusive, há igrejas que não pregam o Antigo Testamento. Há igrejas que não ministram o Evangelho por meio do Antigo Testamento. Tudo bem que existem igrejas que pregam o Antigo Testamento de forma errada, mas pior do que isso é deliberadamente rejeitar o Antigo Testamento. Outros dizem: Deus do Antigo Testamento era da lei, o nosso é da graça. Mas o próprio Jesus disse em Mateus 5,17: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Sabe o que isso significa? Quem separa o Deus do Antigo e do Novo Testamento separa o próprio Cristo da sua missão. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, versículo 4, ele declara: tudo o que foi no passado foi escrito para o nosso ensino. Então, o Antigo Testamento não é descartável. Ele é a base sobre a qual o Novo foi edificado. Hoje podemos combater o maçonismo moderno ensinando que Deus é imutável, atributo que somente Deus possui. Outro ponto, que a Bíblia é uma unidade inseparável, não existe essa ideia de um antigo suplantar o novo e o novo suplantar o antigo. Ambos pertencem à origem do mesmo Deus. Terceiro, Jesus é a plena revelação do mesmo Deus que falou com Abraão, Moisés e os profetas. Então, da próxima vez que alguém disser o Deus do Antigo Testamento é mau e o do Novo é bom, responda com firmeza, sabedoria e amor. O mesmo Deus que mandou o dilúvio é o mesmo que enviou seu Filho para morrer por nós. O mesmo que disse eu sou o que sou a Moisés é o que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Antigo Testamento mostra Deus preparando o caminho. O Novo Testamento mostra Deus vindo pessoalmente por esse caminho. Como disse Agostinho de Hipona, o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo. Uau, que revelação, que compreensão! Então não há dois deuses. Essa compreensão é equivocada. Há um só Deus revelado plenamente na pessoa de Cristo. Ele é justo, misericordioso, é santo e amoroso, o mesmo desde a eternidade até a eternidade. Esse é o Deus que te ama, que te chama
e quer se revelar a ti por inteiro, do Gênesis ao Apocalipse. Se essa aula te ajudou a entender mais sobre o verdadeiro caráter de Deus, compartilhe, comente, Deus é o mesmo. E ajude a espalhar a verdade bíblica. Deus abençoe e até a próxima.